Olá! Iremos falar hoje sobre o porquê das doenças e mortes prematuras. Por que ficamos doentes? Vocês já se perguntaram sobre isso? E por que morremos prematuramente? Morremos antes do tempo? Nós vamos dividir em duas etapas. Nós vamos explicar por que ficamos doentes e a primeira etapa. E a segunda etapa, por que morremos prematuramente. Pessoas morrendo com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Será isso normal? Por que ficamos doentes? Existem 7 pontos que nós devemos entender fundamentalmente para que não venhamos a estar enfermos. O primeiro ponto é a parte da mastigação do alimento. Na pressa do dia a dia, na correria, normalmente as pessoas não mastigam os alimentos corretamente. E na falta da mastigação, o que ocorre com o nosso organismo? Nós temos glândulas chamadas glândulas salivares, onde se localiza em nossa face, das quais, quando nós mastigamos, produz substâncias que completa o aspecto químico da digestão com ácido clorídrico no estômago. Essa substância, como a pitialina, lisozina e mucina, ela tem um aspecto fundamental para nós termos uma boa digestão dos alimentos. E na ciência, tudo que não trabalha atrofia e morre. Então, quando nós não mastigamos os alimentos, deixamos também de exercitar a parte da nossa dentição e os dentes também ficam mais fracos. Com isso, muitas vezes nós temos problemas de inflamação nas gengivas, como a gengivite, piorreia e fraqueza no osso dental. E no aspecto digestivo, esse ponto é de inteira importância. Não só o peixe morre pela boca, mas o homem também, devido principalmente desse ponto que nós citamos agora, que é a mastigação. O segundo ponto, normalmente a pessoa que não mastiga muito os alimentos, come em excesso, come demais. E o comer em excesso é prejudicial, é mais prejudicial do que trabalhar em excesso. Aí vem as dores de cabeça, gases, flatulências, más digestões e outras enfermidades. Além desses dois pontos, hoje é muito comum chamada alimentação suculenta. A pessoa alimenta com alimentos sólidos e líquidos, usa alimento sólido com líquido. Almoça uma colher do alimento, um gole de água ou um pouco de água. Acaba de almoçar ou de fazer a refeição matinal ou noturna, em seguida usa líquidos. E a água ou sucos, de modo geral, tanto fria como quente é prejudicial. E quanto mais gelada for, pior a digestão, mais demorada vai ser a digestão. E o que ocorre? Para que o organismo comece a digestão daqueles alimentos sólidos, primeiro ele tem que eliminar todo aquele líquido, toda aquela água. E com isso, retarda a digestão. Consequentemente, vai também retardar a parte de eliminação. E esse problema é muito comum nos nossos dias, só que não é saudável. Com isso vem a obesidade, a diabetes, problemas de pressão alta, dores de cabeça, enxaquecas, é muito comum devido a esse tipo de alimentação. O quarto ponto, além da pessoa não mastigar os alimentos, comer em excesso e muitas vezes comer usando líquidos, existe a parte da combinação de alimentos. Normalmente, no almoço, por exemplo, existem vários tipos de nutrientes ali, vários tipos de classificação. Ali tem um cereal, tem um legume, tem um tubérculo ou uma raiz, uma proteína. E muitas vezes, após o almoço ou junto com o almoço, usa alguns alimentos que não combinam. Por exemplo, algumas frutas que
é usada junto às refeições, principalmente do almoço, não combina. Aí cria fermentações, gases, intoxica o sangue e futuramente doenças que as pessoas nunca imaginaram que poderia estar gerando apenas pelo aquele tipo de alimentação. Por exemplo, você almoça e usa uma banana, usa uma laranja, ou às vezes uma fruta hídrica ou da família chamada monofágica, como a melancia e o melão. E com isso, como já falei, fora as fermentações, a pessoa pode ter um problema de congestão, pode ter um problema de infarto, de um AVC. Certamente as enfermidades virão com o passar do tempo. Esse ponto é interessante de combinar a alimentação, que seria o quarto. Além disso aí, existe o tempo. O tempo é muito importante. As pessoas perguntam de quanto em quanto tempo eu devo me alimentar. Isso vai depender do tipo de atividade, do tipo de trabalho, do tipo de sexo, do tipo de atividade diária que você tem. Se você usa um alimento substancial, normalmente o horário é de 5 a 6 horas de uma refeição para outra. Mas normalmente as pessoas comem a cada 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. E com isso gera uma doença chamada hipercloridria, que é o excesso do ácido clorídrico no estômago. E muitas vezes a pessoa tem que trabalhar em uma empresa, e na empresa a pessoa só pode comer de manhã, meio-dia e à noite. E naquele período que ele tinha um hábito ou costume de usar outros alimentos, 9h30 ou 10 horas em forma de lanche ou à tarde, o ácido clorídrico derrama no estômago, só que o estômago está vazio e em pouco tempo ele contrai uma gastrite e uma úlcera. E muitas vezes ele não sabe a causa daquele problema. E esse tipo de alimentação, a pessoa se alimentasse várias vezes ao dia e ainda de forma irregular, gera diversos tipos de problemas. E acontece muitas das vezes que esse hábito, esse costume se tornou comum e as pessoas acham que é normal, mas é antinatural. A gente deve se alimentar de acordo a nossa fome, de acordo com a parte biológica do nosso organismo, o relógio biológico. Tem pessoas que comem só porque é aquele horário, meio-dia, eu não estou com fome, mas é meio-dia, eu vou almoçar. Está errado. A gente tem que comer quando tem fome. Não pode comer de barriga cheia. E esse item é muito importante, a questão do tempo. As pessoas normalmente se alimentam de 5 a 7 vezes ao dia. E o maior índice de infarto, de derrame, normalmente é à noite, de madrugada ou ao despertar de manhã cedo. Porque é o período que o organismo descansa à noite, porque a pessoa passou o dia inteiro comendo. Aí ele vai tentar fazer a digestão de todos aqueles alimentos que a pessoa se alimentou durante o dia. E aí gera esse problema. O organismo muitas das vezes não consegue fazer a digestão. E a pessoa tem problemas de congestão, gerando infarto e AVC. Esse ponto é muito importante. Além disso, nós temos um ponto que é essencial, que as pessoas alimentam, tem uma alimentação que é pobre, é escassa de nutrientes. Os alimentos apenas enchem, mas não sustenta o organismo, não tem qualidade. Apenas ele enche nosso estômago, mas não dá saúde e nem dá regulamentação ou regularidade ao organismo trabalhar para nós termos saúde. Esse é um ponto fundamental. Além desse ponto, existe outro ponto ainda pior. As pessoas, além de ter uma alimentação ruim, a alimentação muitas vezes tem excesso de açúcar, sal ou óleo. É rica nesses 3 itens. E esses pontos é muito importante. Uma pessoa que come com muito sal, ele vai ter problema de pressão alta, vai ter problema de artérias, vai ter problemas de dores de cabeças, vai ter vários tipos de enfermidades. Já aquele que alimenta com gordura, em excesso, principalmente gordura de origem animal, ele vai ter diversos problemas
metabólicos, né? Uma deles é a diabetes. E quem que alimenta com muito açúcar, pior ainda, porque o açúcar é o ladrão dos sais minerais e ele é o alimento das células cancerígenas. Além disso, é o maior causador de depressão. Hoje existe mais criança com depressão do que adulto, porque a sua alimentação é baseada em açúcares. Esse açúcar que eu estou falando é o açúcar industrializado, refinado, o açúcar branco, que devido ao processo que há, ele é apenas um nutriente. E na natureza não existe nenhuma substância, nenhum alimento que tenha apenas um nutriente. Então esses pontos são importantes para nós termos uma boa saúde e evitarmos a doença. A segunda parte, como foi mencionada, por que morremos prematuramente? Porque o ser humano é dotado de razão, de raciocínio, e ele agora começa a experimentar vários tipos de alimentos ou pseudo-alimentos que não está compatível com a sua fisiologia, com a sua anatomia. E isso ocorre no dia a dia devido à falta de conhecimento. Os animais, por exemplo, ele não sai do seu natural, não sai daquilo que Deus deixou para ele. E como já mencionei, se você der uma goiaba para uma vaca, ela come, mas se você der uma goiabada, ela não come. Se você der um balde de refrigerante, um balde de cerveja para um cavalo, ele não toma. E o ser humano toma. E devido a essas consequências da alimentação antinatural, a pessoa morre prematuramente. Existem pessoas com 70, 80 anos, mas têm uma aparência de 30, de 20, porque nós temos duas idades. A idade que é feita no registro, que nós temos no registro quando nascemos, e a idade cronológica, é aquela idade que é a parte fisiológica do nosso organismo. Então muitas vezes a pessoa tem 20, 30 anos, mas tem uma aparência de 50, de 60 e de 70 anos. Então, você descobriu por que ficamos doentes e por que morremos prematuramente? Em breve nós iremos novamente trazer novidades para vocês. Até mais.